Olá! Vamos mergulhar hoje num verdadeiro quebra-cabeça da medicina moderna. Um que envolve um dos assuntos mais comentados do momento: os remédios para perda de peso como o Ozempic. Que eles funcionam, a gente já sabe. A grande questão, o mistério mesmo é o que exatamente eles fazem lá dentro das nossas células no longo prazo. Pois é, vamos direto ao ponto. Esses medicamentos, que são os chamados agonistas de GLP-1, têm efeitos que duram. Mas como é que eles conseguem fazer isso? Como uma dose, uma vez por semana, pode meio que reescrever o manual de instruções de uma célula de um jeito tão profundo? Então, a chave para entender isso, segundo a pesquisa que a gente está analisando aqui, está numa tal de adaptação genômica. É um nome chique para dizer que o remédio basicamente convence as nossas células a mudar o jeito que elas trabalham, e de forma duradoura. O problema é que, até bem pouco tempo, a pecinha que ligava o remédio a essa mudança toda, bem, ela estava faltando. Para resolver esse mistério, a nossa investigação começa dentro da célula beta pancreática. É ela que produz a insulina. E o segredo está em observar o que acontece em dois momentos bem diferentes. Olha só, no comecinho, o efeito é até modesto. Dando uma olhada nesse gráfico aqui da esquerda, dá para ver que 1 hora depois de a célula ter contato com o remédio, só um grupinho pequeno e bem previsível de genes é ativado. É uma resposta rápida, claro, mas não parece ser o suficiente para explicar os benefícios de longo prazo, né? Agora vem a parte que intriga. É só comparar com o gráfico da direita. Depois de 16 horas, o que a gente vê é uma explosão de atividade. Centenas de genes novos são ligados, alguma coisa muito importante acontece nesse meio tempo, um tipo de interruptor secreto é acionado, mas que interruptor é esse? O principal suspeito, que é uma via de sinalização chamada CAMP, é tipo um corredor de 100 metros rasos. Ele dá a largada, o pontapé inicial, mas a energia dele acaba super rápido. Para uma mudança tão grande e que dura tanto tempo, ele com certeza precisaria de um cúmplice, algo para manter esse motor genético funcionando por horas a fio. E é isso que nos leva para a próxima fase da investigação. Se o sinal inicial não é o único responsável, então precisamos procurar o parceiro dele. E para isso, a gente vai ter que entrar na sala de controle da célula, o núcleo. Lá dentro do núcleo existe uma estrutura importantíssima chamada complexo mediador. Para ficar fácil de entender, pensem nele como maestro de uma orquestra. É ele que lê a partitura, que no caso é o nosso DNA, e diz para cada músico, ou seja, cada gene, quando e com que força ele deve tocar. É literalmente o centro de comando. E foi justamente fuçando nesse painel de controle que os cientistas acharam a pista de ouro. Numa proteína específica, a MED14, eles notaram que um único pontinho recebeu uma modificação química, um processo chamado fosforilação. É como se um sinal de ligar aparecesse nessa proteína. Foi como encontrar uma luzinha piscando num painel gigante dizendo: "Ei, o segredo tá aqui!" Essa foi a grande pista. O próximo passo, claro, era provar que esse pequeno interruptor na MED14 era, de fato, o cúmplice que todo mundo estava procurando. E é isso que nos leva ao grande momento ahá da descoberta. O experimento que eles montaram foi genial de tão simples. Basicamente, compararam dois tipos de célula. De um lado, células normais, com aquele interruptor MED14 funcionando perfeitamente. E do outro, células mutantes, onde eles foram lá e quebraram de propósito só aquele interruptor específico. A pergunta era bem clara: será que a reprogramação genética ia acontecer sem ele? E os resultados foram impressionantes. O ponto principal é o seguinte: quando o medicamento era aplicado, as células normais aumentavam muito a secreção de insulina, como era de se esperar. Mas e as células com o interruptor quebrado? Como o gráfico mostra, a resposta delas foi drasticamente menor. Elas simplesmente não conseguiam executar o programa direito. E este slide mostra exatamente o porquê. Cada pico que a gente vê aqui representa um gene sendo ativado. Nas células normais, na parte de cima, os picos são altos, são fortes. Agora, nas células com o interruptor quebrado, aqui embaixo, os picos são bem menores. Fica claro que sem o interruptor MED14, a maquinaria da célula não consegue ligar os genes certos. O programa de longo prazo simplesmente falha. Os próprios autores do estudo resumem a descoberta de um jeito muito forte. Eles dizem que foi uma surpresa descobrir que a modificação de um único e minúsculo aminoácido em uma única proteína era a chave de tudo. É um exemplo incrível de como a biologia pode ser elegante e precisa. Ok, então o mistério molecular foi resolvido. Mas e daí? O que isso significa no fim das contas? Por que a descoberta desse único interruptor é tão importante assim? Bom, primeiro, isso finalmente explica o como por trás dos benefícios duradouros desses remédios.
Segundo, revelam um princípio fundamental da biologia. Como um sinal supergeral, como o SAP, consegue ser traduzido numa resposta superespecífica dentro de uma célula. Isso aprofunda demais o nosso entendimento do metabolismo e, o que é crucial, pode ajudar a criar remédios ainda mais eficazes e precisos no futuro. E isso tem consequências bem reais. Aqui à esquerda, a gente vê uma ilhota pancreática saudável, cheia de células beta que produzem insulina. Mas à direita, na ilhota com o interruptor MED14 quebrado, o equilíbrio todo muda. Tem menos células beta e mais de outros tipos. Uma mudança bem parecida com o que acontece no diabetes tipo 2. Fica muito claro que um único interruptor molecular afeta a saúde de um tecido inteiro. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. A descoberta do interruptor MED14 é como achavam a chave mestra. Isso faz a gente pensar quantos outros interruptores como este existem, governando silenciosamente a nossa biologia, só esperando para serem descobertos. E quem sabe um dia nos dar o poder de ajustar a saúde no nível mais fundamental de todos. A busca com certeza continua.